Daí galera do canal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui juntos para mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos falar sobre médias aritméticas. Vamos falar sobre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Então já começando aí, vendo o que é média aritmética simples. Um assunto que você já viu no 7º ano, mas como dito, esses assuntos da estatística, né? Média, moda, mediana, amplitude, tudo vai cair em todas as séries para você ver um pouquinho mais, né? E em cada série que vai subindo, um pouquinho mais de dificuldade. Então olha lá. Média aritmética simples. A média apresenta de forma resumida um conjunto de dados e o valor encontrado representa todos os valores desses conjuntos. Tá, mas isso é a média, né, de forma resumida. Mas o que é a média aritmética simples? Tá ali. Média aritmética simples de uma série de dados é determinada pela soma de todos os dados dividida pela quantidade de dados. Então, por exemplo, você tem 5 dados, por exemplo, 5 notas de 5 avaliações. Como que você vai fazer? Para você descobrir a média aritmética simples, você vai somar essas 5 notas e dividir tudo, a soma por 5, que é o total de dados que eu tenho, total de notas. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu somo essas 5 notas e divido pelo total, que é 5. Beleza? Vamos tentar fazer lá então? Então vamos praticar com um desafio. Maurício quer saber se será aprovado em um curso que está fazendo. E a média de aprovação é 60, né? Ou 6,0, como você preferir. Veja as notas obtidas por Maurício. Então, na primeira avaliação, ele tirou 5,2. Na segunda, 6,9. Na terceira, 6,0. E na quarta avaliação, ele tirou 5,9. Para você descobrir a média, você vai somar todas essas notas e dividir pelo total de notas ou de avaliações que vai dar na mesma. Beleza? Vou dar um tempinho para você tentar pensar e fazer e nós já voltamos. E aí, galera, conseguiram fazer? Então, bem fácil. A única coisa que você ia fazer é somar as notas das avaliações, que nem está ali no slide, aqui no quadro. Somar e dividir pelo total de notas. Olha só, vou somar a nota da primeira avaliação com todas. 5,2 mais 6,9. Esqueci da vírgula aqui, né? 6,9 mais 6,0. E por último, a quarta avaliação, que era que ele tirou 5,9. Agora que eu fiz isso, eu vou dividir pelo total de avaliações ou de notas que eu tenho. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4 notas. Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 4. Se você fazer 5,2 mais 6,9 mais 6,0 e mais 5,9, fazendo certinho, vai te dar esse resultado aqui, 24,0. E esse resultado final da soma é o que vai ser dividido por 4, que é o total de notas, que vai dar 6,0. É bem facinho de fazer, olha só. A vírgula e o zero são nulos, então você repete, vírgula e zero. E você divide aqui,
24 dividido por 4, 6 que vem aqui na frente. Então, você tem que 24,0 dividido por 4 deu 6,0. E aí a pergunta, né? Então, portanto, a média para passar, que nem estava no exercício, era 6,0. E Maurício tirou certinho 6,0. Então, escreve a resposta final lá, ó. Portanto, Maurício foi aprovado. Beleza, galera? Então, é assim que você vai fazer média aritmética simples. Soma os dados e divide pelo total de dados que você tem. Beleza? Mas e a média aritmética ponderada? A média aritmética ponderada de uma série de dados é determinada pela soma de todos os produtos de cada valor pelo seu peso e dividido pela soma dos pesos. Então a fórmula é essa aqui que eu vou fazer. Olha só. E a fórmula é essa aqui. Você tem a média aritmética ponderada, que você chama de MP, M de média e P de ponderada. Vai ser igual. Aquele símbolo lá, ele é uma letra grega, né? Ele é o sigma. E se faz assim, tá bom? Que significa somatório, que nem está lá. Saiba que o símbolo sigma, essa letra grega, aqui na média aritmética significa somatório. É a soma do valor vezes o peso dividido pela soma, né? Pelo somatório dos pesos. Beleza? Somatório de pesos. Então essa é a fórmula da média aritmética ponderada. Então ela é calculada assim. Primeiro você vai somar o valor dos dados vezes o peso dos dados. Ela é ponderada porque ela tem valor e peso. E toda essa soma, esse somatório de valor vezes o seu peso, né, vai ser dividido pela soma de todos os pesos dos dados, ok? É assim que você vai descobrir a média aritmética ponderada. Fazendo isso, nós vamos praticar mais um com desafio. Olha lá. As notas de um aluno durante um trimestre em inglês são as seguintes. Olha lá. O trabalho 1, ele tirou 8,5 e o peso foi 2. O trabalho 2, ele tirou 7,0 e o peso foi 2. Na apresentação, ele tirou 8,0 e o peso foi 3. E na prova individual, ele tirou 7,6 e o peso foi 3. Daí ali, qual foi a média desse aluno nesse trimestre em inglês? Então, tenta pensar, não se esqueça. Você vai somar todos os valores e multiplicar pelos seus pesos e vai dividir embaixo pela soma de todos os pesos de todas as avaliações. Beleza? Vou dar um tempinho e nós já voltamos. Conseguiram fazer? Então, bem fácil aqui, né? Primeira coisa que você ia fazer, ela é uma razão, né? Uma simplificação. Então, aqui em cima, você vai fazer a soma de todos os valores das avaliações vezes o peso. Então, você tinha lá, o trabalho 1, ele tirou 8,5. Então, você vai pôr aqui, 8,5. E esse 8,5 vai multiplicar o seu peso. Então, no trabalho 1 ele tirou 8,5 e o peso foi 2.
Então, você vai fazer 8,5 vezes 2. Por isso que é somatório. Daí agora você vai fazer mais o valor do trabalho 2, que é 7,0, vezes o peso do trabalho 2, que é 2, né? Então, vai ser 7,0 vezes 2. Daí aqui você vai fazer mais. Agora o da apresentação. Ele tirou quantos na apresentação? 8,0. Põe aqui, 8,0. E esse 8,0 que foi a nota dele, vai multiplicar o peso da apresentação, que foi 3. Então tá aqui, 8,0 vezes o 3. E agora sim, por final, a prova individual, né? Que você vai fazer mais a nota que ele tirou na prova individual, que foi 7,6. Então vai por aqui, mais 7,6. E esse 7,6 vai multiplicar o peso, né? Que é da prova individual. Então tá lá, ó, peso 3. Então vai ser aqui vezes 3. Beleza, somei, fiz o somatório de todas as notas vezes o peso delas. E embaixo eu vou dividir por quem? Embaixo eu vou dividir pela soma de todos os pesos. Isso mesmo, o peso de cada avaliação. Então, o peso do trabalho 1, que é 2, daí mais o peso do trabalho 2, que é 2 também. Então, vem aqui, mais 2. Daí, mais o peso do trabalho 3, que tá lá, o peso 3. Então, vou fazer mais 3. E, por fim, vou fazer mais o peso do trabalho individual, né? Da prova individual lá, que é 3 também, né? Então, mais 3. Pronto. Assim que a gente calcula a média aritmética ponderada. Fizemos a soma de todos os valores das avaliações vezes o peso delas. E embaixo vamos dividir pela soma de todos os pesos, né? Vamos fazer a soma de todos os pesos de todas as avaliações. Do trabalho 1, trabalho 2, apresentação e prova individual, que está aqui. 2 mais 2 mais 3 e mais 3. Beleza? Trabalho 1, trabalho 2, apresentação e prova individual. Agora é só a gente calcular. A média ponderada vai ser igual. Primeiro a gente realiza as multiplicações. 8,5 vezes 2 vai dar um total de 17. Aí você vai fazer mais. Deixa eu fazer mais aqui para baixo, né, que não vai dar. Daí, média ponderada é igual 8,5 vezes 2, 17. Então, você pode até riscar para não se confundir. Essa multiplicação já foi. Daí, vou fazer mais. Agora aqui, 7,0 vezes 2 vai dar 14. Tá? Então, põe aqui, mais 14. Agora, essa aqui, 8,0 vezes 3. Então, você vai, repete o sinal de mais, perdão. E agora sim, 8,0 vezes 3 vai te dar quantos? Vai te dar num total de 24. Então, essa aqui já foi. E agora a última lá, repete o sinal de mais e faz 7,6 vezes 3. Quantos que vai dar? 7,6 vezes 3 vai dar 22,8. Beleza? Agora que eu fiz as multiplicações, eu vou passar o tracinho e já posso ir simplificando. Vou somar os pesos aqui, né? O somatório de pesos. 2 mais 2 é 4. 4 mais 3 daqui vai dar 7. E 7 mais o 3 daqui vai dar 10. Beleza. Agora, como que a gente vai fazer essa média ponderada? Agora, para terminar essa média ponderada, a gente vai fazer assim. Média ponderada vai ser igual. Agora, a gente vai somar tudo isso aqui. E o resultado que der, a gente divide por 10, que sobrou. Então, se você fazer, né? Eu não vou fazer para não deixar a aula longa. Já tem um slide para isso, né? Então, se você fazer 17 mais 14 mais 24 e mais 22,8, vai te dar 77,8. E esse resultado que deu daqui, dessa soma,
vai dividir por 10 aqui embaixo. E agora, quantos que vai dar essa média ponderada? Só você dividir 77,8 dividido por 10. Como que você vai fazer? Divisão por 10. É muito fácil. A vírgula vai deslocar. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho um zero. Lembra? Você pode relembrar disso aí. Eu tenho um zero. Então o que a gente faz aqui? A vírgula que estava aqui, como eu tenho um zero, ela vai se deslocar aqui, da direita para a esquerda, uma casa. Então, a vírgula sai daqui e desloca uma casa. Então ela vem aqui. Então o resultado de 77,8 dividido por 10 vai dar 7,78. Beleza? Então é isso aí. Se é por 10, a vírgula que estava aqui vai deslocar da direita para a esquerda uma casa. Se fosse 100, tinha 2 zeros. Então a vírgula que estava aqui vai deslocar da direita para a esquerda 2 casas, porque são 2 zeros. Beleza? Então tá aqui. 77,8 dividido por 10 deu 7,78. Então, qual que é a média ponderada das notas dele? Qual que é a média ponderada desse aluno durante esse trimestre em inglês? A média é 7,78. Beleza? Mas daí ali, por último, antes de encerrar, compartilhe a sua resposta. Mas se não tivessem os pesos, qual seria a média desse aluno em inglês? Se tivesse só o valor das avaliações e não tivesse peso. Então, para você descobrir, você vai fazer daí a média aritmética simples, porque daí não vai ter peso, é só avaliação. Como que calcula simples mesmo? Soma todos os dados e divide pelo total de dados que você tem, beleza? Se você quiser, compartilhe a sua resposta aí nos comentários. O que nós vimos nessa aula agora, então? Vimos a média aritmética simples, né? Soma todos os dados e divide pelo total de dados. E vimos a média aritmética ponderada, que você vai fazer o somatório de todos os valores vezes o seu peso, e o valor que der, você vai dividir pelo somatório de todos os pesos. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula e entendido esses conceitos básicos de média aritmética simples e média aritmética ponderada. Nos vemos na nossa próxima aula.